Olá, galerinha do quarto ano. Hoje eu vim aqui para gravar mais uma aula para vocês, só que essa é de ciências, tá bom? A gente vai falar sobre orientação no espaço. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Só que dessa vez a tia Luá vai usar o livrinho de vocês mesmo, tá? Só que eu estou usando na plataforma online da Moderna. Então vamos lá. Vou diminuir o meu rostinho aqui para vocês poderem ver melhor. A gente vai falar sobre orientação no espaço no capítulo 4. E o nosso livro, ele está exatamente assim, ó. Ao longo de nossa vida, temos a necessidade de nos orientar em diversas situações, para saber onde estamos e de que modo podemos chegar onde queremos ir. A gente está o tempo todo se orientando. Quando a gente não sabe o caminho, a gente precisa buscar informações para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Podemos nos localizar usando pontos de referência, ou seja, elementos que podemos usar como guia para saber onde estamos, como edifícios, placas de trânsito, árvores. Por exemplo, se uma pessoa que não conhece a localização da nossa escola me pergunta, eu posso dizer para ele, é perto da rodoviária velha da cidade. A rodoviária velha está sendo usada como um ponto de referência. Ou eu posso dizer, é na mesma rua do museu da cidade, que aí o museu também está sendo usado como um ponto de referência. Então, para a gente se localizar, a gente também pode usar esses pontos de referência, como está dizendo aqui no livro. Aí a gente tem aqui, ó, na mesma página 138, uma atividadezinha para vocês fazerem, tá bom? De acordo com essa imagem aqui, vocês vão responder as questões. E aqui também. Agora a gente vai pensar um pouco nessa orientação utilizando o sol. Vamos pensar um pouco. Você sabia que as palavras nascer e pôr do sol são usadas porque os povos antigos acreditavam que cada dia nascia um novo sol e à tarde ele se punha abaixo do horizonte para morrer? Então, o que as pessoas pensavam? Que todo dia um novo sol nascia e que ao final da tarde esse sol morria. No dia seguinte, eles acreditavam que era um novo sol que estava nascendo, né? Por isso, nascer e pôr do sol, nascer e morrer, né? Hoje sabemos que isso não é verdade, porque o Sol nasce e se põe por causa do movimento de rotação do planeta Terra, responsável pela ocorrência dos dias e das noites. Bom, a gente já sabe que o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? E é isso que dá pra gente a origem dos dias e das noites, ou seja, o nascer e o pôr do Sol. Mesmo assim, as expressões nascer e pôr do sol ainda são muito utilizadas por nós. Mesmo a gente sabendo que o sol não nasce, né, que ele não é um novo sol a cada dia, a gente ainda usa esse termo nascer e pôr do sol. Por isso, a região onde o sol nasce recebe o nome de nascente e a região onde recebe o nome de poente. Então, a direção que o sol nasce, como a gente está vendo aqui, é chamado de nascente. A região onde esse sol se põe é chamado de poente. Então, onde ele aparece e onde ele desaparece. A gente vai fazer o número 3. Vocês já viram em geografia sobre os pontos cardeais. E em ciências nós vamos trabalhar a mesma coisa. Por isso vai ser só uma revisãozinha básica, porque vocês já tiveram esse conteúdo na matéria de geografia, né? Os pontos de referência variam de acordo com a localidade. Por isso, ao percorrer distâncias maiores, é preciso utilizar referências mais confiáveis. Referências a partir de onde nós estamos, né? Agora, por exemplo, a minha direita é essa aqui. A minha esquerda é essa aqui. Mas do meu ponto de referência. Para vocês, vai dar a sensação que é o contrário. Os pontos cardeais são pontos de referência universais, ou seja, podem ser usados em qualquer parte do mundo. Essa orientação através dos pontos são universais. Em todo lugar que você tiver do mundo, você vai poder usar essas opções para se localizar. A gente tem leste, oeste, norte e sul. E a gente pode nos orientar conhecendo as regiões do nascente e do poente do Sol. Onde ele nasce é o leste, onde ele se põe é o oeste. E aí o livro
traz uma imagem assim pra gente, olha, de um menino, né, peito virado para leste, onde o sol está nascendo, e o seu braço esquerdo para oeste, onde o sol vai se pôr. À sua frente nós temos o norte e nas suas costas o sul, né? E aí, a gente, para você se orientar, como diz aqui na orientação aqui do livro, se você de manhã acordar, apontar o seu braço direito para onde o sol está nascendo, você vai encontrar o leste, esquerdo oeste, na frente norte, atrás sul. Nós já vimos isso em geografia. E aí o livro traz, no álbum de ciências, né, que é na página 140, a rosa dos ventos, que nós já conhecemos também em geografia, já fizemos até umas atividades com ela. A rosa dos ventos é uma figura presente em mapas e bússolas, tanto antigos como novos, né? Então, os mapas antigos também tinham a rosa dos ventos. Atualmente, para indicar os principais: norte, sul, leste e oeste. E também para indicar os pontos colaterais. Esse, pessoal, a gente ainda não tinha conhecido na matéria de geografia, mas esse vai ser o momento. A gente tem o nordeste, que está entre o norte e o leste. A gente tem o sudeste, que está entre o leste e o sul. A gente tem o noroeste, que está entre o norte e o oeste. E a gente tem o sudoeste, que está entre o oeste e o sul. Esses são pontos colaterais. Esses pontos colaterais são para a gente poder se orientar de forma mais precisa, né? Ao longo da história, a Rosa dos Ventos passou por muitas transformações. Antigamente, o desenho dela era mais parecido com as pétalas de uma rosa. E com o passar do tempo, esse desenho foi sendo simplificado. E ele foi ficando assim, né? Cada vez mais simples, mais objetivo, para a gente conseguir entender melhor. Outra mudança foi em sua função. Inicialmente, a Rosa dos Ventos foi criada para indicar as direções de onde vinham os principais ventos. Né? Nessa época, os povos adotavam nomes e significados diferentes para cada um desses ventos. Hoje em dia, a gente usa para se localizar. Aí a gente vai ter na 141 mais uma atividade que vocês vão fazer dessas orientações, observando os desenhos. E depois a gente vai falar na página 142 dos instrumentos de orientação. Bom, durante muito tempo, gente, vocês sabem que o Sol foi usado como referência para orientação, para se orientar, né? Eles observavam onde o Sol nascia, onde o Sol se põe, e aí eles organizavam as suas atividades a partir dessa movimentação do Sol. Com o tempo, surgiram outros instrumentos, né, usados para orientação e localização. E a gente vai conhecer um pouquinho desses instrumentos que o livro traz para a gente. Primeiro, a gente tem a bússola, né? E aqui a gente tem algumas informações sobre a bússola. Vocês vão precisar ler isso tudo direitinho. Ela foi desenvolvida há mais de 2.000 anos. Foi um dos primeiros instrumentos inventados para ajudar a determinar as direções. A bússola ela é bem antiga, né? O funcionamento da bússola é baseado na utilização de ímã, objetos capazes de atrair alguns metais. Ela é composta por uma agulha de metal que funciona como um ímã e gira sobre um eixo. E aí a gente consegue nos orientar com os pontos cardeais, né? A gente tem também o astrolábio, que é bem diferente, né? Esse instrumento foi desenvolvido por gregos que precisavam resolver problemas matemáticos. Se tornou um instrumento muito importante porque ele permitia também determinar as horas do dia e posteriormente foi adaptado para navegar. Então, no início a finalidade dele não era essa, né? Mas depois ele foi adaptado para navegar e eles conseguirem se orientar. Sistema de posicionamento global.
O Sistema de Posicionamento Global, ou simplesmente GPS, sigla do nome em inglês, é um sistema de localização desenvolvido na década de 1960. Ele utiliza a informação de satélites que orbitam a Terra para localizar com grande precisão objetos e pessoas. Bom, vocês provavelmente já viram como funciona um GPS. No celular de vocês, do papai, da mamãe, deve ter sim um GPS e vocês já devem ter tido acesso a ele. Ele é uma maneira muito mais tecnológica da gente se orientar e, como o próprio livro diz, as informações, né, são satélites que estão orbitando a Terra. Hoje em dia é utilizado por aplicativos de mapas para saber a localização atual do aparelho e traçar rotas para acompanhar a trajetória de embarcações. Então, hoje em dia, com o GPS, se a gente coloca o nosso destino nele, ele chega até o destino, né? Então, é um avanço muito grande tecnológico que a gente tem usado muito nos dias atuais. Bom, vocês vão ler essas páginas, tá? Marcar os pontos, analisar as atividades dessas páginas com bastante atenção e qualquer dúvida que vocês tenham é só procurar a tia Luá, tá bom? Até a próxima videoaula.